Esse podcast é apresentado por b9.com.br. A doutora Niede, ela poderia ter chegado aqui e só feito ciência. Isso já seria muito, porque o que ela fez de se colocar à frente de uma teoria que foi refutada, né, que foi debatida no mundo inteiro e até ser aceita, como já é aceita, né, em partes, ela já teria feito muito pela humanidade. O olhar dela era tão transversal que ela não se contentou em ser a doutora Niede Guidon, a maior arqueóloga do Brasil, a maior pesquisadora, uma das maiores do mundo. Ela não queria, ela não se contentou com isso. Ela dizia, o que é que adianta eu acho que ela pensava, eu ser e não poder oferecer para aquelas pessoas que estão ali naquele lugar. Então, ela fez ciência e ela olhou para o social. Ela já pensava muito além, porque ela já sabia que o tempo dela nesse planeta seria curto, porque viver nesse planeta é um tempo curto para o ser humano. Tinha que deixar alguém, então ela formou as pessoas, para as pessoas entenderem o que ela já estava entendendo naquele momento, que era uma região extremamente importante do ponto de vista científico e que teria que ter esse virada de chave para o social, e isso seria através da educação, não teria outro caminho. Então, ela mudou a minha vida através da educação, ela mudou a vida de muitas outras pessoas, tanto daqui da região como de outros lugares que vieram e ficaram aqui, como a Rosa, e a Beth, e a Gisele, e a Fátima, e tantas outras que estão aqui e que estavam até o final. Então, ela foi revolucionária em todos os aspectos, né? Essa era a Niede Guidon, por isso que eu digo que ela é única e que ela é insubstituível. Eu sou a Kel Spinelli e esse é um episódio extra de Os Caminhos de Niede Guidon. Esse episódio tem uma nota triste, porque a trajetória da Niede na Serra da Capivara chegou ao fim no começo de junho. E eu vim aqui para encerrar essa parte da história e contar um pouco de como foi a partida da Niede. Teve choro, teve emoção, mas também teve leveza e bom humor, como tudo nessa história. Em homenagem a Niede e a quem segue lá trabalhando, eu vou chamar esse episódio de Os Próximos Passos. Ah, se você não ouviu essa série, aqui não é um lugar para começar. Eu recomendo fortemente que você volte lá para o episódio 1, porque vale a pena conhecer essa jornada completa. Nos últimos anos, a vida da Niede era mais reclusa, mais em casa. Todo dia de manhã, ela ligava para Rosa Tracalo, a uruguaia que era o braço direito da Niede na Serra da Capivara e que você já ouviu nesse podcast. Às 8 da manhã me ligava todos os dias. Só para falar num dia, 8 horas da manhã. À noite, a Rosa, a Marian Rodrigues, que é chefe do Parque Nacional Serra da Capivara pelo ICMBio e que você ouviu falando na abertura do episódio, a Gisele Felice, arqueóloga que vive, trabalha e coordena as escavações na Serra da Capivara, ou alguma das outras mulheres que formavam o círculo mais íntimo da Niede, a visitavam. Quando a Rosa não ia, tomava bronca. E a gente ia lá por volta das 5 até a hora dela ir dormir. Bom, excepcionalmente, se precisava de outra coisa, íamos antes. Mas aí, se atrasávamos um pouquinho, ela ligava. Então, não te vejo hoje? A Niede já tinha completado 92 anos em março. E esse não estava sendo um dos anos mais fáceis lá na Serra da Capivara. No começo do ano,
A Girleide Oliveira, que comandava a cerâmica da Capivara, faleceu depois de uma longa batalha contra um câncer. No começo do ano também, a Azul suspendeu os voos para várias cidades do Nordeste, incluindo o único voo comercial que finalmente estava funcionando no aeroporto de São Raimundo Nonato. Mas entre as grandes perdas, os ganhos e os contratempos que estão sempre rondando o parque, a vida seguia andando. Aí no dia 3 de maio, a Niede acordou se sentindo um pouco mal, mas não parecia ser nada demais. Ela passou o dia, tomou seu vinhozinho e foi dormir cedo, como sempre. Tinha ido deitar, a gente voltou para casa, ela boa noite, a brincadeira de... Não queria que ninguém falasse tchau, tinha que dizer até amanhã. Tchau não, até amanhã. Isso foi às 7h15 da noite. E a 1h da madrugada, a enfermeira me ligou, a doutora desmaiou. E eu disse, chama o SAMU e eu estou indo. E quando cheguei, o SAMU estava lá e ela tinha. Ela foi levantar para ir ao banheiro e deitou de novo e nunca mais. Morreu hoje, aos 92 anos, a arqueóloga Niede Guidon, uma referência nas pesquisas sobre a ocupação humana nas Américas. Ela mudou a forma como o mundo entende o povoamento das Américas. Transformou uma das regiões mais pobres do Brasil em um patrimônio da humanidade. E fez da arqueologia sua missão de vida. A arqueóloga se despede, mas o legado que deixa é eterno, como as marcas nas paredes da Serra da Capivara. A Niede tinha uma ideia de morte bem, digamos, natural. Dizia que queria ser jogada no parque, sem nada de enterrada, para que os bichos a comessem. Mas essa era a Niede com suas ideias. Sempre brincava com isso. Que a gente vai, todo mundo vai preso se jogar você no mar. Não, uma das coisas que ela não queria era velório, mas era impossível não fazer um velório. Aí eu olhei para cima e disse, Niede, me desculpa, mas não tem outra. Porque as pessoas iam de todo jeito. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, decretou luto oficial de 3 dias. O corpo de Niede Guidon será velado a partir das 3 da tarde no Museu do Homem Americano, no sul do Piauí. Contrariando a vontade da Niede, teve velório aberto ao público no Museu do Homem Americano. E como teve público. Estavam presentes o governador do Piauí e prefeitos da região. Mas também foram para o velório amigos, pesquisadores e cientistas. Tinha jornalista transmitindo a notícia para o Brasil afora. Teve post do presidente Lula, matéria em grandes jornais no Brasil. Deu, de verdade mesmo, no New York Times. Para compensar um pouco esse tanto de gente, para fazer um agrado póstumo para Niede, colocaram no fundo óperas tocando. Maria Callas e Bidu Sayão, que a Niede adorava, fizeram parte da playlist. Mas aí, uma hora, apareceu um padre. E uma das coisas que ela dizia era, não me tragam um padre, porque senão eu desço e puxo ele pelas orelhas. E a Betty estava do meu lado e disse, Betty, e agora como eu digo para ele o que ela dizia? Betty é a Elizabeth Bucco, que projetou o belíssimo Museu da Natureza lá na entrada do parque. A Rosa achou que se o padre puxasse uma oração, já seria demais. E foi dizer para ele que a Niede não seria a favor. Eu contei para ele. Ele riu, disse, não vou dizer nada. Entrou no auditório, eu estava do lado de fora, ficou lá dentro um tempinho, e quando saiu, veio me dando a mão e dizendo, não rezei nada. Ele foi respeitoso. Ela tinha essas coisas, por exemplo, nunca gostou de flores tiradas das plantas. Um buquê de flores comprado na floricultura. Tinha uma quantidade impressionante, eu não sei quantas quantidades de coroas. Tinha mais buquê, íamos fazer o quê? Tendo acompanhado como a Niede queria as coisas sempre do jeito dela,
Eu consigo imaginar perfeitamente a Rosa no velório, tentando entender se a Niede estaria ou não pé da vida com o desenrolar do evento. Foi divertido porque teve uma hora que eu fiquei meio sozinha, onde tinha muita coroa, e começaram a chegar abelhas. Lembra que a Niede quase morreu por causa de picado de abelhas? E que a Silvia Maranca, grande amiga dela, ajudou a salvar a vida da Niede? Eu acho que a natureza toda estava se manifestando. Ou sou eu que interpreto? Não sei. Simbólico é. Aliás, a Silvia Maranca passou por problemas de saúde recentemente. Então ela mandou os sentimentos dela de São Paulo. Não pôde estar lá. E de tudo, o mais simbólico é que o velório aconteceu na véspera do aniversário do Parque Nacional Serra da Capivara. A semana tinha eventos programados, uma agenda de comemoração, que a Marian Rodrigues, a chefe do parque, suspendeu. E assim, contrariando a vontade dela, nós suspendemos, né? Porque a gente sabia que ela não queria velório, ela dizia, se vocês forem chorar, eu venho puxar o pé de vocês, e eu não quero nem uma molenga lá chorando, né? Mas aí nós ficamos ali depois, olha, nós já contrariamos várias coisas que ela pediu. Ela não queria velório, ela não queria choro, né? E só reza que nós acatamos, que ela não queria padre nem nada, isso nós acatamos, mas a parte de se emocionar e de fazer homenagens, nós não acatamos. A Niede tem que desculpar, né? Porque se eu que não pude ir fiquei emocionada daqui de São Paulo, imagina quem estava lá. E a participação de quem trabalha no parque foi, de fato, a parte mais tocante. Foram todas as guariteiras, os vigias, os agentes de monitoramento, mais de 100 mesmo pessoas, assim, os funcionários que estão ali no dia a dia no parque, né, cuidando do parque. E aí teve falas deles, agradecendo e falando, né, de tudo que aprenderam com ela, se comprometendo a dar continuidade ao trabalho, né? Todo mundo ali se comprometeu e batemos palmas para ela e todo mundo ficou muito emocionado, as guariteiras, elas choraram muito, sabe? O Júlio Filho, que conheceu a Niede desde pequeno, depois passou por várias funções ligadas ao parque, de guariteiro até guia, foi um dos que discursaram. A minha fala foi agradecer por tudo que ela fez, pela oportunidade que ela nos deu, né? Eu mesmo nunca tinha a oportunidade de ter trabalhado da forma que eu estou trabalhando até hoje, foi a oportunidade dela e muito incentivo dela que ela deu para que a gente pudesse cuidar dos nossos filhos. Né? Na capacidade que eu tinha, hoje eu tenho uma filha formada em Direito, porque eu trabalhava no parque e tinha essas rendas de trabalhar tanto na agente de portaria, como também trabalhar como guia, né? A Maria de Jesus, que contou a história dela pra gente no episódio 7, é uma das guariteiras mais antigas do parque. Ela só pôde passar no velório mais à noite, porque ela estava de plantão. À noite, quando eu fui lá, tinha bastante gente e para nós mesmo foi muito triste. Nós ficamos arrasadas porque nós já sabíamos que qualquer hora poderia ela vir a óbito, né? Ou esse ano, ou ano que vem, só Deus sabe quando, mas na hora é um choque grande. E ela era uma pessoa muito importante para mim mesma, eu devo muito a ela. Ou seja, a maioria das mulheres que todas estão aqui hoje, todas devem muito a ela. Todos nós somos gratos a ela por tudo que ela fez por nós. Na boa, ser citada em reportagens pelo Brasil e pelo mundo é legal. Gente poderosa visitando o seu velório é legal. Mas isso é que é reconhecimento. E o que eu senti, quer dizer, como já não sou tão nova, já vivi muitas perdas, muito velório. E, em geral, você vê gente que está lá por obrigação, gente que quer conseguir alguma coisa. E, neste caso, não, foi assim, muito sincero. As pessoas realmente estavam lá. Quer dizer, a parte política participou, mas a população em si, aqueles que mudaram de vida, eram totalmente sinceros. Isso foi muito bonito. No dia seguinte, dia do aniversário do Parque Nacional Serra da Capivara, aconteceu o enterro. Eu perguntei para a Rosa o que ela achava dessa coincidência. Não, sim, realmente. Sempre muito organizada ela. Como eu falei ali no começo,
A Niede dizia que queria que o corpo dela fosse deixado no parque. Mas com o passar do tempo, ela foi aceitando que, bom, essa ideia não ia rolar, né? Como conta a Marian. Ela já tinha mudado de ideia, ela pediu que queria ser sepultada ali no jardim, ali, não sei se você esteve lá, mas ali atrás, onde ela ficava trabalhando, que tem aqueles vidros. Sim, nas 2 vezes que eu fui para a Serra da Capivara, a Niede me recebeu na casa dela. Eu lembro bem da minha primeira impressão. De entrar pelo portão, onde ela tinha pendurado aquela placa dizendo para deixar toda a esperança de lado, sobre a qual eu contei no episódio passado, de ser recebida por vários cachorros correndo com bichinhos de pelúcia, e de me sentar super nervosa para conversar com a Niede na sala dela, que tem um vidro grande de onde você vê o jardim. O som dos passarinhos era tão alto que dava trabalho na hora de fazer as entrevistas. E aí tinha um jardim que onde ela colocava comidinha para os pássaros, né? E os pássaros faziam todo dia aquela sinfonia e tinha muitas plantas, flores, e foi exatamente ali que ela foi sepultada. Mesmo menor, o enterro da Niede teve de 60 a 80 pessoas. Ele foi fechado para família e amigos. Além dos bichos de estimação dela, que eram vários. Mas um deles chamou mais a atenção. Era um filhotinho de gato, o Pingo. É pequenininho, deve ter o quê? 5 semanas, 6, talvez, se tiver. E quando ela estava ainda na cama, antes de levá-la para toda essa cerimônia aí, subiu, andou em cima dela, cheirou, lambeu. E depois aí no caixão, ele subiu, andou por todo o caixão e depois sentou aí e ficou aí. O Pingo era o nome dele, porque era um pingo de gato. Esse foi um momento, assim, extremamente emocionante, porque todo mundo ficou, assim, em silêncio total. Ele subiu no caixão, que é o gatinho, ela tem 10, né? Mas era aquele que ela ficava todo dia com ele no colo e fazendo carinho. Ele subiu no caixão até chegar perto do rosto dela e olhou, arranhou com a patinha e se deitou. Ficou ali, deitadinho em cima dela, assim, do rosto dela. E tentou arranhar a corda, assim, do caixão e fazia e puxava. Aí depois desceu. Bem de forma muito lenta e delicada. Só quem viu ali para acreditar, sabe? E assim terminou a extraordinária trajetória da Niede Guidon nesse planeta. Uma história realmente única, que merece ser contada e preservada. Eu até perguntei para Rosa se não existem planos de transformar a casa dela em uma espécie de museu. É uma ideia que a gente vem pensando, inclusive ela falou comigo num momento, em transformar em memorial. Inclusive, eu, falando com o governador, ele sugeriu alguma coisa assim, e eu disse, sim, a gente pensa em transformar em memorial. E ele disse, conta comigo. Eu disse, não, vou precisar de recursos. Na hora, já aproveitei, vou precisar de recursos. Conta comigo, e me deu a mão. A Rosa, já tentando levantar recursos, me leva para a reflexão que eu acho mais importante sobre a história da Niede. Eu sempre gosto de lembrar que muito do que a Niede fez, ela fez porque se sentiu na obrigação de ocupar espaços que não necessariamente ela precisaria ocupar como cientista. Ela teve de enfrentar garimpeiros e caçadores, mas também, e principalmente, a longa batalha causada pela falta de recursos, de financiamento, pela falta de valor dado ao nosso patrimônio histórico, cultural e natural, constantemente ameaçado de destruição. Não, e não tem que ser uma pessoa que carregue isso, né? Assim, a sociedade, a imprensa, ela tem muito perguntar, quem vai substituir a Niede? Não é, a Niede não tem substituto. Ela é uma dessas pessoas que nós falamos, que nascem a cada uma vez, em cada século, que vem com a missão de fazer aquilo, e ninguém tem que se colocar nesse lugar de substituto, porque isso não existe, né? O que tem que existir foi todas as pessoas que ela formou na região, né? Tem que continuar, e é exatamente isso. Eu recebi muita mensagem dos meus superiores,
do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, e eu dizia assim, agora eu preciso mais de vocês, porque agora é a nossa responsabilidade, não a da Mariana. Eu estou aqui localmente, né, na frente do parque há 6 anos, já tentando, né, mas eu preciso de melhores políticas públicas, nós precisamos de investimentos, porque o que a NIED fez, ela nunca gostou do bom nem do ótimo, era sempre a excelência, e é o mínimo que nós devemos fazer. Podemos não fazer nada mais extraordinário, mas manter o extraordinário, nós temos que mantê-lo. Não vai ser fácil. No mês passado, em maio, o Senado Federal aprovou, por 54 votos contra 13, o projeto de lei que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Estava tramitando há 20 anos no Congresso. Esse projeto de lei está sendo chamado de PL da devastação. Eu perguntei dele para Mariana e ela se preocupa com o efeito que essa lei pode ter para o parque e para os entornos. Essa PL também prevê que se haja empreendimentos dentro de unidade de conservação sem o licenciamento. Mas existe um receio de que a morte dela de alguma forma poderia impactar a sobrevivência de tudo que ela fez, sabe? Olha, sendo bastante sincera, eu acho que a morte dela vai nos fortalecer, né? Pelo menos agora nós estamos nos sentindo assim mais onça, mais forte. Só que há sim esse receio, porque o trabalho dela, o parque, sempre foi muito assediado, né? Muito assediado por quem era contra a conservação, quem achava exagero preservar tudo isso. Então, obviamente que a gente sente que a ausência dela, né, pode reacender nessas pessoas, né, nesse movimento, né? E a gente tem visto também empreendimentos que estão chegando muito próximo, empreendimentos que são devastadores para a conservação ambiental, que estão chegando perto do parque, que isso pode causar um grande isolamento e que a presença dela, né, inibia. Eu também perguntei para Mariana do aeroporto, e ela disse que sabe de conversas, há promessas de companhias aéreas interessadas em pousar lá em São Raimundo Nonato. Vamos ver onde vai dar. O importante, ela diz, é seguir pelo caminho da NIED. Ela iluminava, nós sabíamos por onde seguir, porque o farol estava lá, dizendo qual era a direção. Ela nos mostrou a direção. E eu tenho certeza, porque eu sou sensitiva, que ela vai estar lá, no outro plano, continuando a nos guiar. E o que eu digo para todos os brasileiros e brasileiras e para o mundo inteiro é que não esqueçam o que essa mulher extraordinária fez por um lugar abandonado no sertão do Piauí, que ela transformou esse lugar. Então venham ver, venham visitar, nos ajudem a manter esse legado. Em uma nota pessoal, eu e a equipe do podcast queremos acreditar que esse nosso trabalho pode ter colaborado para isso. Aliás, um muitíssimo obrigada a todos os que nos escutaram, compartilharam, avaliaram, nos mandaram mensagens e, inclusive, que foram visitar a Serra da Capivara depois de escutar o podcast. Que a gente, como sociedade, siga os passos da NIED que foram bons, abra novos caminhos quando necessário, mas siga na defesa da nossa história, da nossa memória, da nossa natureza e da nossa ciência. Eu sou a Kel Spinelli, criadora, roteirista e apresentadora desse podcast. A produção é do B9, com apoio do Instituto Serra Pilheira. O Alexandre Potashev fez comigo a direção criativa e a Giovana Romano está na equipe de roteiro. O Theo Ruprecht é o mentor desse projeto pelo Instituto Serra Pilheira. A pesquisa é do Fábio Siqueira e, nesse episódio, da Giovana Romano. A trilha sonora do podcast é composta por Felipe Consolini. A edição e a finalização de áudio são do Gabriel Pimentel.
A identidade visual é da Vanessa Gasparini. O podcast foi gravado no Estúdio Aurora. Esse episódio usou áudios do G1, de O Dia TV e do Jornal Nacional. Procura pela gente no site do B9 para ver fotos, links e a bibliografia consultada para produzir esse podcast. É o www.b9.com.br/podcasts. O meu Instagram pessoal, se você quiser acompanhar os meus projetos, é o kel_spinelli. Um beijo saudoso e até a próxima. Ela era, como eu digo, jogaram o molde fora, depois que a fabricaram. E o orgulho de tê-la conhecido e tido como professora, como amiga, como... Não posso dizer mãe, porque ela dizia, eu nunca tive filho. Ela me chamava de Tracalo. De Tracalo. E ainda escuto ela me chamando de Tracalo.